Olá, boa noite. Agora são 21 horas e 2 minutos. Estamos começando o Ponto de Conexão na TV aberta pelo canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. Também é possível acompanhar o programa ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Eu sou Irineu Guarnier Filho e hoje vamos falar sobre o Abril Azul, mês de conscientização do autismo. Atualmente, no Rio Grande do Sul, 47.335 pessoas possuem a carteira de identificação de pessoa com espectro autista, que está presente em 492 dos 497 municípios gaúchos. Estamos no Abril Azul e o aumento dos diagnósticos de transtorno do espectro autista tem lançado um novo olhar sobre a infância, a saúde pública e o papel da família no desenvolvimento das crianças. Dados recentes mostram que em poucos meses, mais da metade das crianças avaliadas em um centro especializado teve o diagnóstico confirmado. Um número que chama a atenção e levanta questões importantes. Estamos preparados para acolher essa demanda? Mas o desafio vai além do consultório. Envolve políticas públicas, acesso a serviços especializados, inclusão nas escolas e, sobretudo, informação. Durante o mês de conscientização, iniciativas que promovem integração social e experiências sensoriais ganham destaque, ajudando a construir uma sociedade mais acolhedora e preparada. Diante desse cenário, o nosso debate de hoje propõe uma reflexão essencial. O Brasil está pronto para lidar com o avanço dos diagnósticos de autismo, inclusive na idade adulta? Como garantir tratamento adequado, inclusão e qualidade de vida para quem recebe o diagnóstico e para suas famílias? E qual é o papel de cada um de nós nessa construção? Este é o assunto do Ponto de Conexão de hoje. E para falar sobre o Abril Azul, mês dedicado à conscientização do autismo, estão comigo ao vivo aqui no estúdio do Ponto de Conexão, Aline Monteiro Corrêa, coordenadora de pesquisa da FADERS, Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul. Aline, boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa noite, muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Também está conosco Samantha Briguente, que é neuroespecialista em transtornos do neurodesenvolvimento. Doutora Samantha, boa noite, seja muito bem-vinda também ao nosso programa. Boa noite, obrigada pelo convite. Também conosco Fabrício Coutinho, especialista em análise do comportamento aplicado. Boa noite, Fabrício, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, colega, boa noite pessoal de casa que está recebendo a gente aí. Esse tema tão importante para a gente debater nesse momento, né? Exatamente. E completa aqui a nossa mesa desta noite, Aline Kerber, socióloga e mãe atípica. Aline, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, espero que a gente tenha um ótimo programa, né? Estamos finalizando o mês de abril, muito importante a gente destacar o tema do autismo. Sim. Todos os direitos e violações. Nós não poderíamos deixar o mês de abril terminar sem fazer um programa especificamente sobre esse assunto, como fazemos quase todos os meses aqui com o assunto do mês, né, na área da saúde. Mas eu vou começar fazendo aqui uma primeira rodada pela ordem de apresentação, depois a gente abre aqui para a nossa conversa mais solta aqui. Eu queria ouvir primeiro a Aline da FADERS sobre... A gente viu hoje à tarde, Aline, alguns números aí que mostram um pouco da situação, nos ajudam a mapear a situação do espectro autista aqui no estado. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho do trabalho de vocês, da FADERS, e se pudesse citar alguns desses números aí para a gente ter uma noção aí do que estamos falando. Então, desde que surgiu, né, a CIPTE, então a lei é uma lei federal, né, a lei da carteira, que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro do autismo, a gente iniciou o trabalho, o desenvolvimento dessa carteira, mas entendemos que ela seria um excelente instrumento também de coleta, né, para que a gente pudesse realmente conhecer
a nossa população, conhecer as características também nos territórios, nos municípios, nas regiões, porque há bastante diferença também entre um lugar e outro, a capital e o interior, né? Então, a gente tem feito esse trabalho, anualmente a gente faz esse relatório, entregamos, publicamos, né, sempre ali no dia 2 de abril. Esse ano foi a exceção, a gente publicou no dia 1º de abril. E isso vem tendo, né, a adesão à CIPTEA vem tendo um crescimento muito exponencial. Esse levantamento é feito em todo o estado, Aline? Todo o estado. Todo o estado, a gente 497 já tem todos os municípios. agora a gente já está, desde quando foi publicada essa revista, hoje, esse relatório, a gente já está com 498 municípios. Desculpa, 496 municípios do estado. Faltando Temos 497, só falta um município. Então, ele tem uma grande abrangência de várias faixas etárias, né? A gente, na solicitação da CIPTEA, acaba coletando uma série de informações relacionadas à saúde, educação, assistência, direitos, renda, que são informações fundamentais para a gente, primeiro, ter essa radiografia de como está o nosso estado com relação ao autismo, e o melhor de tudo vai ser que ela vai nos permitir também esse acompanhamento longitudinal, né? Então, com a renovação da CIPTEA, que vai ocorrer a cada 5 anos, a gente vai conseguir acompanhar essas famílias que, naquele primeiro momento de solicitação da CIPTEA, muitas delas estavam tendo, por exemplo, acesso a terapias, né, acesso a psicólogo, fono, enfim, porque a fase onde é solicitada a CIPTEA, ela se dá muito no início do diagnóstico, no processo diagnóstico. É esperado que essas pessoas estejam, né, assistidas. Mas depois de 5 anos, como vai ser o comportamento? Né? Então, é isso que a gente pretende avaliar, se esse percentual de acesso a diferentes terapias, né, esse tratamento multidisciplinar, permanece ou não, quais são as carências. E vocês vão fazer esse acompanhamento até a idade adulta, porque os autistas crescem, eles vão se tornar adultos. Sim. Vocês vão acompanhar até a idade adulta? A gente faz o acompanhamento enquanto essa pessoa estiver fazendo a carteira, a gente traz isso nessa pesquisa, né? A gente tem pessoas adultas com autismo com a CIPTEA. E hoje, cada vez mais, né, tem sido identificado em adultos, né, o transtorno. Exatamente. Até uma questão interessante, assim, a gente tem observado que muitas vezes, a partir do diagnóstico do filho, né, os pais acabam, naquele processo de avaliação ali, identificando características que ele tinha, né, desde sempre. E aí inicia o diagnóstico também. Então, isso tem aparecido também ali, né? A própria questão de, a gente tem em torno de 30% das famílias que têm a CIPTEA, tem também mais de uma pessoa com autismo na família. Então, muito bem, a gente vai ver mais, detalhar melhor esse mapa do autismo aqui no estado, essa radiografia, como disse a Aline, ao longo do programa. Mas agora eu queria ouvir também a Samantha sobre outra questão, que é a seguinte, Samantha. O que é exatamente o autismo e como é que ele pode ser diagnosticado cientificamente? Porque a gente sabe que existem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, mas às vezes as pessoas confundem e a gente vê o tempo todo muita confusão em torno disso, né? A pessoa tem toque e acha que é autista. Como é que vocês, médicos, definem essa questão? Cravam assim, ó, é autista ou não é autista? Bom, o autismo, ele é um diagnóstico clínico, né? Clínico. Então, não existe um exame... Não existe um exame neurológico, um exame de sangue, nada. Gostaríamos que existisse, né? Um biomarcador. Acho que seria de grande valia se a gente conseguisse, né? Mas até o momento não temos um biomarcador. Então, a gente utiliza por base o DSM-5, né? Que é o Manual das Doenças Mentais, né? Ele coloca os critérios, né? E, claro, a interpretação desses critérios vai um pouco de cada profissional que está diagnosticando, né? Mas é um diagnóstico clínico, né? O indivíduo ele deve preencher todos os critérios do DSM-5. Existem algumas escalas, né? Que são vários testes.
testes. São testes que nos auxiliam a tornar essa avaliação um pouco mais objetiva, né? Sim. Então, hoje, os melhores testes que a gente tem é o EDOS-2 e o ADIR, né? Que é uma entrevista estruturada com os familiares, e o EDOS-2 é um teste que a gente aplica diretamente com o indivíduo, né? Ele tem módulos diferentes que variam conforme a idade desse indivíduo e o nível de comunicação, né? Então, isso seria algo que a gente tem, digamos assim, de mais objetivo para fechar o diagnóstico. Hoje eu conversava com uma pessoa que se descobriu autista já na idade adulta, depois dos 30 anos, e ela me dizia exatamente isso, que fez essa série de exames e tal. E aí eu perguntei para ele, mas que é uma pessoa totalmente funcional, sociável, enfim. E aí eu perguntei, mas como é que define, né? Muitas pessoas têm essas características. Ele me dizia o seguinte, quando começa a ter algum prejuízo para a vida pessoal. Seria essa digamos, um diferencial entre pessoas que têm lá uma ou outra característica, mas convivem bem com o transtorno? Aí a gente tem que entender que estar no espectro autista não necessariamente significa ter TEA, que é o transtorno do espectro autista. Sim. Muitas pessoas se identificam com algumas características do espectro, como tu mesmo colocou, né? Apresentam alguma dificuldade com a socialização, apresentam alguma coisa ali que lembra o toque, um comportamento mais repetitivo. Mas o indivíduo que tem TEA, ele precisa ter essas características em uma frequência, em uma quantidade suficientes para fechar esse diagnóstico. E claro, o critério D, ele é a existência de prejuízo significativo. Sim. Então, precisa impactar na vida funcional dele, né? Um indivíduo precisa me dizer lá, olha, eu, sei lá, tenho alguns exemplos, por exemplo, no consultório, que se descobriu autista, por exemplo, na vida adulta e ganhou uma promoção, mas não conseguiu assumir essa promoção no trabalho porque não tinha estrutura para lidar com o gerenciamento de pessoas, para assumir um cargo mais de liderança. Sim. Esse é um exemplo de prejuízo significativo que eu posso te dar, que não é aquela coisa assim, poxa, o cara não consegue nem trabalhar, né? É inválido. Adora shows, mas não vai... Adora música, mas não vai a shows. Né? Esse tipo de coisa, né? A pessoa se priva de uma série de coisas. O sofrimento, assim... Na verdade, a existência de prejuízo significativo também é algo um pouco subjetivo, né? Pois é. Porque... O que é sofrimento para um e para outro? Exatamente, exatamente. Se tu me disser, poxa, ele tem um grande sofrimento psíquico em função da dificuldade social dele. Poxa, para alguns isso pode ser um prejuízo funcional importante na interpretação de outros. Uma alta dose de subjetividade. Mas cada vez mais eu acho que a ciência procura isso, né? Tornar mais preciso e objetivo o diagnóstico. Fabrício, nos fale um pouco do seu trabalho com análise do comportamento aplicado. O que é exatamente isso? Então, a aba que a gente chama aqui no Brasil, né, aqui no Rio Grande do Sul, tem essa questão de trabalhar com comportamento desadaptado, né? Muitas vezes se a gente vai trazer, que nem a doutora falou, um TEA com um prejuízo, né, na convivência ali, nas atividades diárias, tu vai trabalhar aquele comportamento que está trazendo prejuízo. Qual é o comportamento que a gente pode botar ali para ser produtivo, né? Como é que a gente pode adaptar, vamos pegar a criança, né, adaptar aí a escola, como é que é essa adaptação, como é que é essa inclusão? Pegar um adulto, né, que recebeu o diagnóstico tarde, está com prejuízo da socialização, como é que a gente faz esse... O exemplo que a doutora deu aqui, né? Como é que a gente faz esse... Não pôde aceitar uma promoção. Como é que a gente faz ele ir bem nessa empresa? Quais os caminhos que a gente vai lidar via comportamental para ele conseguir romper essas barreiras? E muitas vezes a gente vai desensibilizar essa pessoa, ela vai continuar ainda com sofrimento interno, né, mas vai conseguir seguir adiante, pelo menos naquele quesito. E aí a gente vai desensibilizando aquilo que as pessoas terapias trazem como prejuízo. Psicológicas, é isso? Isso, são terapias comportamentais. Né? Aline, nos fale um pouco. A Aline é mãe atípica. Os 2 filhos têm autismo? Não tenho filho autista, eu tenho filho TDAH. Um é o mais velho, que tem 19 anos, estudante aqui, inclusive, da PUC, né, de fisioterapia, e um filho típico. Né? Eu coordeno o Balcão de Direitos das Famílias Atípicas, que é um projeto da Associação Mães e Pais pela Democracia, com fomento do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, a partir da emenda da deputada federal Fernanda Melchiona. E é um projeto que a gente vem desde 2024 construindo dentro das escolas, fomentando a inclusão escolar.
Primeiro iniciamos em Porto Alegre, os 10 territórios mais vulneráveis da cidade. E hoje a gente está em 15 municípios com o Balcão de Direitos das Famílias Atípicas, e agora iniciamos o Balcão de Direitos Vai à Escola, que é da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, que aí é a emenda da deputada Luciana Genro. A gente tem construído esse processo através do Balcão de Direitos de acolhimento das famílias, de compartilhamento de formação e informação, porque eu acho que uma das principais barreiras é o acesso à informação. São muitos os mitos em torno, sobretudo, do autismo, e muitos capacitismos. Acho que a palavra que a gente não falou ainda e acho que é muito importante. Sim. É o capacitismo que a gente enfrenta com esses projetos. O capacitismo é a opressão, a violência contra a pessoa com deficiência. O autismo é uma condição de deficiência a partir da Lei Berenice Piana desde 2012. E as pessoas, via de regra, ao desconhecerem o autismo, elas também, não só o capacitismo institucional, que é o mais presente, também praticam essa violência. Por exemplo, não tem cara de autista. A doutora Samantha falou um pouco, sobre isso. Autismo não tem cara, é uma deficiência interna, E também a gente, deslocando um pouco do modelo médico para o modelo biopsicossocial, a gente vai alargar essa ideia e vai pensar essa deficiência como uma deficiência que surge na relação entre as pessoas, na interação e também a partir dos elementos e da interação social. Então, o nosso projeto ele enfrenta esse capacitismo e a ausência de políticas públicas. É absurda a ausência de políticas públicas. Eu acho que o mapa do Autismo Brasil, que foi lançado agora, em 2026, vai trazer isso, que os diagnósticos, 80% se dão na rede privada, Sim. não via SUS. Para uma parcela, o nosso projeto atende as famílias em situação de vulnerabilidade. Isso significa uma sobrecarga financeira gigantesca, sobretudo para mães atípicas, via de regra, mãe solo, o laudo entra numa porta, os pais saem por outra. E aí, cadê o Estado? Cadê as políticas públicas? Só 16% conseguem fazer, segundo esse mapa, que é uma amostra por conveniência, numa pesquisa feita de forma online, se dá só 16% das terapias com fono, psicólogo, Sim. pelo SUS. E então só o laudo ele não garante outros direitos, não tem garantido, e o SUS ainda não consegue abarcar essa população enorme que está chegando, e a pesquisa demonstra. A família identifica, na maioria dos casos é a família, depois a própria pessoa, depois a escola. No nosso projeto a gente vê muito a relação família e escola fazendo essa identificação do autismo, que tem a ver com comportamentos repetitivos, limitações na comunicação social, limitação também nas interações sociais, e tudo isso trazendo prejuízo. Mas também gostaria de frisar uma outra questão que eu acho bem importante. Por favor. Não aparece na vida adulta, de repente apareceu, Sim. de repente eu não consegui uma promoção, não consegui. É algo que é de uma vida inteira, E acho que entender isso também supera o mito de que é uma doença o autismo. Muitas famílias chegam com esta ideia de que é uma doença e, portanto, tem cura a ser superado, e muitas vezes mudam o foco, de atuação e de intervenções frente a esse transtorno, o transtorno do espectro autista. Então, acho muito importante, o Abril Azul, a gente está debatendo, alargando essas concepções,
E dialogando com as famílias, porque a gente sabe que são as crianças hoje, 72%, segundo essa pesquisa do mapa Autismo Brasil, tem até 17 anos, 72%, então, e sobretudo a concentração entre 5 e 9 anos, e também corresponde às pesquisas da FADERS, né, a partir do CIPTEA, que tem esse direito ao laudo constituído. Então, é muito importante esse movimento, porque envolve intervenções precoces, envolve possibilidade, mas tem aí uma negligência com adultos e idosos, né? Cada vez mais a gente vê pessoas, e também os dados da FADERS nos apontam isso, esse crescimento entre adultos, né? Idosos e mulheres, que é uma subnotificação muito importante em relação às mulheres. E aí entra a questão de gênero, uma discussão que é bem importante ser feita, mas de masking, né, de mascaramento e de adaptação que essas mulheres fazem com muito sofrimento, né? E acho que, também dialogando com o Fabrício, né, essa ideia de que o problema não é o autismo, o problema é o sistema, né? O sistema que exige corpos eficientes, produtivos e que correspondam às expectativas, né? Mas as pessoas, os autistas são pessoas com deficiência. Então, trabalhar nesta lógica que é imposta também por si só é uma violência e a gente precisa superar, né? Eu quero ver se a gente deixa para o segundo bloco a questão do autismo na idade adulta. Vamos falar nesse primeiro bloco aqui mais do autismo infantil, esgotar esse assunto, e depois no segundo bloco aí a gente volta com esse tema do autismo na idade adulta, que eu acho também super importante. Mas Aline, só para a gente deixar mais claro aqui, na rede pública, a doutora Samantha falou aqui, existe a maneira de diagnosticar, que é clínica, né? Uma série de exames, esses exames não são baratos também, né? A pessoa com quem eu conversava hoje fez todos os exames e gastou um valor considerável. Então, assim, para começar, para saber se tem ou não o autismo, já é difícil, né? Ou esse exame está disponível na rede pública? Não, como a doutora Samantha colocou, não é um exame, né? É uma série de... É uma relação médico-paciente e sua família, né? É uma avaliação. É uma avaliação e que tem outras interferências de outros profissionais que ajudam a compor esse diagnóstico, esse laudo. Pública, por exemplo, ou não? Hoje, então, o Mapa Brasil acontece muito, né? Sim. A gente vê, e mesmo nos territórios mais vulneráveis, os médicos fazem esse diagnóstico e produzem esse laudo. Só que ainda está muito, digamos, nas mãos dos psiquiatras e neurologistas, né? Os demais profissionais que poderiam, não há limitação nenhuma pela lei, né? Buscar essa formação. Quem deve diagnosticar? Qual é a especialidade? Hoje, quem faz o diagnóstico, via de regra, são os psiquiatras e neurologistas, mas os pediatras poderiam fazer, os médicos de saúde da família fazem excelentes laudos, tá? Sim. E o que fragiliza muito, e a gente vê pelo balcão, sobretudo no interior do estado, é a baixa formação desses médicos que não conseguem produzir um laudo adequado para garantir terapias e medicamentos, nem via judicial, tá? Porque são insuficientes. Vai o pedido para a justiça e a justiça nega, é isso? Indefere. As famílias hoje têm conseguido muito através da judicialização, tá? Que eu não acho que seja o mais produtivo para o conjunto da população com deficiência, e para o conjunto das políticas públicas, mas se dá dessa forma. Só que o Mapa Brasil fala isso, quem está dando os laudos são os psiquiatras e neurologistas, mas só que eles não chegam assim no interior, não tem esses profissionais, né? No interior, nos lugares mais vulnerabilizados, excetuando a capital, né? Sim. As capitais, e essa ainda é uma grande dificuldade. E o que a gente vê são laudos assim, suspeita de autismo, ou só uma sigla, a família sai sem saber nada e sem saber o que tem que fazer. Nem a quem recorrer. E eu queria só exemplificar essa dificuldade, né?
que as famílias apresentam para o nosso projeto. Nós fizemos uma ação dia 6 de abril na Esquina Democrática, através do Balcão de Direitos, com toda a nossa equipe multidisciplinar, que envolve médicas, psicólogos, advogados, assistentes sociais e sociólogos. Eu sou socióloga, né? E muitas famílias chegando, eu tive um laudo do autismo, mas e o que eu faço agora? Né? E muito a dificuldade de aceitação, entendendo como uma doença ser curada, né? E passando por um processo de luto mesmo, né? De negação desta condição pelo desconhecimento. Então, acho que é muito importante esse programa e a gente está esclarecendo, né? Com olhares diversos aqui, né? Tem um contraponto para fazer em relação ao que tu comentaste sobre o diagnóstico, né? O diagnóstico, ele precisa ser feito com rigor, né? A gente não pode abrir demais para que profissionais que não têm experiência na área passem a diagnosticar casos de autismo, porque se a gente aumentar muito essa quantidade, a gente atrapalha a vida de quem realmente tem transtorno. A gente lota as filas do SUS, a gente sobrecarrega esse sistema que já não dá conta do que a gente tem, né? Então, o diagnóstico, ele precisa ser feito de uma forma correta e responsável, né? E em crianças, o processo não é tão longo, como tu comentaste sobre esse teu amigo adulto, né? O autismo, ele se manifesta principalmente na infância, né? Então, na infância, os sintomas, eles são... dos 2 anos, né? Já é percebido, né? Ele pode ser percebido até antes, né? Crianças até com meses, 6 meses. O primeiro rastreio, por exemplo, que é a MCHAT, é com 18 meses, né? Então, o diagnóstico em crianças, ele é um pouco mais fácil, porque os sintomas são mais claros na infância. E hoje em dia, a gente tem a seguinte visão, né? Dentro da neurologia. Uma criança que é pequenininha, a gente não necessariamente precisa fechar o diagnóstico dela para que ela seja encaminhada para intervenção precoce, né? Se a gente tem uma suspeita, se a gente entende que aquela criança está apresentando um atraso no neurodesenvolvimento, a gente coloca essa criança para intervenção, para que ela seja estimulada de uma forma adequada e depois de um tempo a gente revê se realmente vai cumprir todos os critérios diagnósticos. Aí pode confirmar ou não. Exato, exatamente. O diagnóstico, ele existe no SUS, né? Neurologistas, psiquiatras, mas claro, aí eu concordo contigo, ainda é um número insuficiente de profissionais e que certamente está concentrado mais em áreas como capitais, cidades maiores. Pois é. Hoje a gente encontra ainda muitas crianças com os critérios fechados e sem o diagnóstico, né? Porque não conseguem chega na rede básica de saúde, tá lá com um parecer, está fazendo tratamento, mas o médico do OBS não se sente apto a fazer aquilo ali, mas está com todos os critérios. Se chegar lá na tua porta, lá, a criança vai entrar, tu vai ver, né? Não precisa de muita coisa. E essa criança acaba tendo um atraso no tratamento, né? Esse tempo de plasticidade, ele é curto para eles. E aí a gente acaba perdendo com isso. Então, a importância, muitas vezes, da gente ter essa rede de apoio, né? De ter para onde encaminhar e a gente ter uma boa resposta. E qualificação, poder falar sobre isso o tempo inteiro, porque ainda hoje, né, a gente não cansa de ficar surpreso, assim, nas nossas idas para o interior, né, nas ações da FADERS. Hoje a gente ainda escuta muitos relatos de famílias que procuram, né, fazem ali o acompanhamento logo após o nascimento na unidade básica de saúde, percebem parentes, às vezes a escolinha percebe atrasos no desenvolvimento, mas, né, ali na unidade básica a fala espera, né, tem o tempo dele, daqui a pouco ele faz, e aí passou 3 anos, passou 4 anos, aí chega lá na escola, né, 6 anos já, né, com um atraso já bem mais significativo. E essa família, o veículo, né, de acesso dela é a unidade básica de saúde, que é aquela unidade, que é aquele médico, né? Então, é uma luta difícil, assim. E a média, né, as pessoas que a gente atende, pesquisa no balcão, é de 4 anos para conseguir um laudo no SUS. 4 anos para conseguir. 4 anos. E aí tem várias janelas, né, de desenvolvimento que a médica pode daí referenciar e nos explicar melhor. E muitas coisas se perdem no meio desse caminho, assim, né? Sim. Sobretudo o direito à educação.
A gente vê, não há uma negativa de vaga. As escolas são, né, elas devem reservar vagas, né? Mas muitas alegam que não tem vaga, né? Elas não têm uma reserva de vagas, tá? Não, é universal, né? É um direito universal de todos os estudantes a estarem na escola, independente da sua condição de raça, deficiência, gênero, social. Qual é a negativa que as mães e os pais recebem? As negativas acontecem muito nas escolas privadas, tá? Tinha vaga, mas quando eu apresento o laudo do meu filho, a vaga some. A vaga some. A vaga some, aí muitas desculpas. Muito difícil a família provar, porque isso é crime, tá lá na lei Berenice Piana. Recusar a matrícula para estudante autista é crime. Sim. Tá, inclusive no Código Penal, com penalização e cumprimento de pena. Né, Aline? É muito, mas importante. se dá a negativa de outras formas, tá? De outras formas. De outras formas. Mais sutis. Até ao ingresso, e inclusive na escola pública, que é a mais democrática, a mais plural e a que inclui mais, pela diversidade, pelo seu caráter, né? Mas daí não tem o atendimento educacional especializado, não tem a sala de integração e recursos, não tem o profissional de apoio, que tudo isso está na lei, tá? E não fazem o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. Mas não é que não fazem deliberadamente porque não querem, é porque a estrutura não permite. Eu estive em Cidreira, numa escola municipal, 400 estudantes sem público da educação especial. Tá? Numa sala bem pequenininha, com um professor de atendimento educacional especializado de 40 horas, para fazer todas as adaptações sensoriais, as adaptações razoáveis, né? Impossível. E não tem como construir sem PEIs, né? Que é esse plano de ensino individualizado, com essas condições, tá? E aí a gente vê que há um problema estrutural, né? E por isso se conforma como um capacitismo também estrutural, né? E que precisa ser disputado. Claro que tem todo um debate da escola especial, da escola regular, né? Que o novo decreto, que é o decreto 12.685 de 2025, que foi atualizado pelo decreto 12.773 de 2025, que é a Política Nacional da Educação Especial Inclusiva, ele vai privilegiar essa acessibilidade, essa inclusão pela escola regular, mas tem escolas como aqui em Porto Alegre, né, 5 escolas especiais que fazem um trabalho incrível, né, e que, bom, é muito importante pensar o que dá certo, né, nesses processos. Via de regra, né, é esse olhar mais cuidadoso, mais individualizado com esses estudantes, porque não existe o autismo, né? E eu acho que todos aqui falaram um pouco sobre isso, né? Cada autista é um autismo, né? Único. E acho que é essa dificuldade que tem sido colocada, sobretudo para a escola, e que é esse lugar que é negado às crianças pela dificuldade do atendimento especializado e que a pesquisa do mapa do autismo evidenciou bem. A maioria das crianças não tem esse apoio para a inclusão. E isso é uma enorme violação de direitos humanos. Tá? E a escola, o laudo é a primeira entrada, tá? Mas a garantidora de todos os direitos, sobretudo com a mudança de paradigma que esses decretos colocam, que não é necessário laudo para ter atendimento educacional especializado, não é o teu CID que te define, não é o aprendizado, né? Essa é uma das grandes dificuldades, vamos dizer assim, né, que se coloca, mas uma mudança muito importante, porque a escola pode se movimentar e a partir dela, que o laudo demora tanto, que é tão difícil como a gente está vendo, né,
garantir os outros direitos, tá? Sim. Então, a escola é o espaço do desafio, do encontro com o diferente, e essa é a melhor terapia e o melhor espaço de desenvolvimento para uma criança neuroatípica. O que se perde nesses 4 anos que a Aline falou, doutora Samanta, nesses 4 anos em que fica essa espera pelo laudo, enfim, o que a criança perde, que tipo de terapia, que tipo de ajuda poderia receber nesse período e não recebe? A gente tem uma questão que é a neuroplasticidade, né? Que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar e de se modificar e se adaptar, né? E quanto mais jovem a gente é, maior é a nossa neuroplasticidade. Então, por isso que crianças menores respondem muito bem, né, às intervenções. Aprender mais facilmente uma língua, uma habilidade. Existem alguns períodos que a gente chama de podas neuronais. Uma delas acontece aos 18 meses, na qual o cérebro, ele, digamos assim, retira conexões que não estão sendo usadas e mantém as que são funcionais, né? A gente entende que, às vezes, o próprio autismo, ele causa uma certa dificuldade nessa fase, né, durante as podas neuronais, isso está lá na neurobiologia, mas a gente cada vez mais entende que quanto mais precoce for o tratamento, melhores são, né, os resultados. Sim. Existem várias formas, né, de fazer intervenção precoce, acho que talvez o colega possa explicar melhor, mas a estimulação precoce de Denver, né, é uma variante da ABA, digamos assim, né, que é mais naturalista, então não é uma coisa tão engessada, utiliza mais aprendizados no ambiente da criança, através do brincar, para que a gente consiga estimular crianças bem pequenininhas. Venha se adaptar às atividades diárias, né? Como é que funciona, Fabrício? Vamos pegar um caso, né, da neuroplasticidade de um ano e 8 meses ali. Tu vai trabalhando a estimulação precoce para a criança lidar com o ambiente onde ela vive, né? Conseguir desenvolver aquele processo. E aí até a Aline trouxe uma questão da escola, né? Que quando a gente vai para a escola, que é a melhor terapia, que é o socializar, é entender o coleguinha, é conseguir se compreender naquele ambiente. E a estimulação precoce vai fazer essa questão, vai buscar esse desenvolvimento, que muitas vezes vai ter um atraso na fala, né? Vai estar a fono trabalhando junto ali, para que esse desenvolvimento, né, que está com atraso, consiga ir se resgatando. E eu acho que é legal que a doutora falou, às vezes a gente não precisa do laudo em si para fazer isso, a gente precisa de uma família parceira, porque às vezes a gente não chega lá no laudo, mas a gente já consegue chegar no terapeuta, a gente já consegue chegar numa Aline lá, né, no balcão, consegue procurar já ajuda. E essas orientações com a família, quando a família pega junto, dá uma diferença tão importante na vida dessa criança. Então vale a pena a gente pensar nisso, né? Às vezes a gente joga assim para as políticas públicas, que no papel é maravilhoso, a gente sabe que política pública tudo no papel, funciona, né? As nossas escolas seriam, né, de primeiro mundo. Mas tu vai lá na escola, tu enxerga uma turma, às vezes com 5, 6 crianças com laudo, e não tem ninguém de referência dentro da sala, só a professora, que muitas vezes nem tem, né, aquela aptidão para estar com esses alunos na sala. Então é importante a gente pensar nisso, né? A gente pensa muito no laudo, eu acho que é importante, mas e o que vem antes, né? E essa família que já percebeu esses sinais e sintomas, né? Claro que eu entendo que o laudo é importante, que vai desamarrar muita coisa, né? Mas antes disso, a gente também tem que pensar que ali a gente tem uma criança em desenvolvimento que a gente precisa correr contra o tempo. Corrida contra o tempo. E ao mesmo tempo, assim, né, dialogando numa dimensão que fala, o autismo está na moda. Bom, pode ser que o autismo esteja na moda, os autistas não, tá? Mas o que a gente vê é também um grande business em torno, um grande negócio, produção de laudos com 15 minutos de escuta, né? Que é, assim, a parte pior que a gente vê, né? E com pessoas que às vezes vendem tudo para conseguir ter o laudo, e depois as terapias que fazem uma venda casada. A gente vê de tudo, famílias muito endividadas. A pesquisa do mapa do Brasil, do Autismo Brasil, vai trazer esse endividamento das famílias. Para tentar encontrar uma solução. Por essa ideia muito da cura, de que né? É possível curar. E dessa normalização do comportamento,
dessa adequação, né? A sociedade acaba exigindo estruturalmente essa eficiência, né? O capitalismo, ele nos impõe isso, né? Sim. Então... E a gente tem visto muito aí nas redes sociais, pessoas falando, sugerindo. A gente viu, inclusive em Canoas, tinha uma psicopedagoga dando laudo. Só um por pouquinho. isso que o diagnóstico, ele precisa ser feito com responsabilidade, né? Claro. Criterioso, né? Criterioso. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, porque agora são 21 horas e 41 minutos, o tempo desse bloco já encerrou. Nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida voltamos com o Ponto de Conexão ao vivo aqui na Rede RS, falando hoje sobre o Abril Azul, o mês da conscientização sobre o autismo. Já voltamos. Agora são 21 horas e 44 minutos. Nós estamos de volta com o Ponto de Conexão aqui na Rede RS. E hoje estamos falando sobre o Abril Azul, que busca ampliar a visibilidade sobre o transtorno do espectro autista e combater também o preconceito. Segundo dados do Censo 2022 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 2.400.000 brasileiros, o equivalente a 1,2% da população, estão dentro do espectro. Para falar sobre esse assunto, estão conosco esta noite aqui no estúdio Aline Monteiro Correia, coordenadora de pesquisa da FADERS, a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul. Samantha Briguente, que é neuroespecialista, neurologista, especialista em transtornos do neurodesenvolvimento. Também o Fabrício Coutinho, especialista em análise do comportamento aplicado, e completa a nossa mesa desta noite a Aline Kerber, socióloga e mãe atípica. A gente aqui no intervalo conversava sobre vários temas, mas eu queria começar esse bloco levantando uma questão para vocês. A gente fala muito aqui nos programas de saúde que temos feito aqui sobre subnotificação de várias doenças, câncer e outras doenças que muitas vezes há subnotificação. No caso do autismo, não está havendo aí um alargamento do espectro e, o contrário, uma supernotificação, não está havendo, porque a gente vê nos últimos anos e nos últimos tempos uma profusão de diagnósticos de autismo. Cabe tudo dentro do espectro autista? Esse espectro não está sendo alargado ao máximo, esgarçado, e temos aí algum tipo de supernotificação? O que vocês acham disso? Eu acho que existem dois pontos aí que a gente precisa analisar com cuidado, e essa fala tem que ser muito cautelosa. De um lado, a gente tem que discutir bastante a qualificação técnica dos profissionais envolvidos no diagnóstico, porque existem critérios para o diagnóstico do autismo e tem que haver um prejuízo clinicamente significativo. Em transtorno mental, a gente vai ter, por exemplo, nós vamos observar comportamentos, né, que estão lá descritos, por exemplo, no transtorno de ansiedade, no transtorno obsessivo-compulsivo, no transtorno do espectro do autismo, só que não é numa intensidade que causa um prejuízo clinicamente significativo. Então, um bom diagnóstico vai conseguir fazer essa avaliação. Há necessidade de, né, qualificação técnica. A gente sabe, né, em torno do autismo aí acabou se instaurando um mercado muito grande, né? Então, tudo isso existe. Só que o que existe para as pessoas com autismo também é muito preconceito, muita dificuldade de acesso. Quando a gente vai olhar na prática, por exemplo, a pessoa com deficiência, com renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo, né? Então, tem autismo, lá de acordo com a lei berenice-piana, é considerada pessoa com deficiência. Tem renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo. A princípio, né, tá ali, pode aderir, pode ter direito ao benefício de prestação continuada. Na população aqui no Rio Grande do Sul, 25% dessas famílias, quase 48 mil famílias, se enquadram nessa condição. Só que daí só 16% tem acesso ao BPC, sabe? Porque chega lá, né? Então, que é um valor de um salário mínimo. Um salário mínimo. Então, vivem numa situação de extrema vulnerabilidade, né? E mesmo assim, há necessidade de ficar, sabe,
provando. Quer dizer, é uma caminhada tão longa, são tantos e tantos preconceitos, assim. Quem tem o transtorno do espectro do autismo e vê falas, assim, onde há esse questionamento, acaba sofrendo bastante impacto com isso, muito grande. Né? Eu tenho um comentário em relação ao dado do IBGE, né? O IBGE divulgou agora em 2026 que a gente tem 1,2%, né? A gente tem que entender que o IBGE, ele chega lá na casa da pessoa e pergunta: fulano, tem um autista aí na sua casa? Sim. Ah, então tá bom. Esse eu vou contabilizar. Agora, não é um diagnóstico. A gente não está examinando essas crianças, né? Então, autodeclaratório. É autodeclarado. Agora, o quanto disso é real, né? A gente não tem como saber. O CDC, né, que é um outro órgão muito conhecido dos Estados Unidos, que divulgou o 1/31, né? O CDC, ele usa a análise de prontuários. Então, ele vai lá e entra no prontuário dos pacientes para dar aquele número, assim. Agora, assim, estudos de verdade que analisaram as crianças, a gente tem muito pouco, tá? No Brasil, a gente tem a Corte de Pelotas, que colocou uma prevalência de 0,3%. Então, olha a discrepância. Claro que é um estudo mais antigo, acho que o último, a Corte de Pelotas é de 2004, mas a verdade é que a gente não sabe ao certo essa prevalência, né? A gente não tem bons estudos que avaliem isso até o momento. E acho que é bem importante, Irineu, colocar algo que a minha xará, Aline, também estava colocando, né? A questão do capacitismo, né? Que aparece justamente nesses preconceitos, né? Se tu é de determinado território, né? Tu vai ter muito mais dificuldade de acesso. Se tu tem determinada cor, a negritude, tem inclusive uma dissertação de mestrado, a pedagoga do Balcão de Direitos, a Letícia Araújo, que vai trazer, ela analisou trajetórias escolares na rede municipal de Porto Alegre, cruzando com a questão da raça. A dificuldade de acesso ao laudo para os estudantes negros das periferias aqui de Porto Alegre é muito mais difícil. E a pesquisa do MAB, né, o Mapa Autismo Brasil, vai falar justamente isso, né? O diagnóstico, o laudo é um privilégio e está relacionado ao quanto tu pode pagar, tá? Então, acho que tem muito disso. A gente escuta na ponta as famílias dizendo o médico disse que meu filho é autista, mas não deu o laudo porque ele acha que eu vou me encostar com o BPC. A gente vê famílias que postulam para o BPC, que tem Bolsa Família e que não tem o BPC, tá? E que são muitas negativas, 8, 10... até conseguirem, né? E desde o início era autista, conseguiu lá depois de alguns anos, né? Ou seja, também tem um prejuízo aí. Muito tempo, né? Que poderia ter investido que é um trabalho esse do cuidado, né? Isso a gente está falando daquelas famílias que não desistem no meio do caminho, porque, né, todo esse caminho, essa jornada é tão desafiadora para as famílias, né? O que a gente observa? Assim, um empobrecimento das famílias, né? Não só de pessoas com autismo, mas também de pessoas com deficiência de forma geral. Sim, sim. Na maioria, fica realmente só a mãe. Às vezes, a rede de apoio é a avó, né? Então, 2 mulheres, né? Se dividindo ali naquele cuidado. Alguém para de trabalhar para poder... né, conseguir, a criança não tolera aquele tempo inteiro numa creche, numa escola. Sim, claro. E essa mãe fica exausta. Então, a gente também vê o adoecimento dessa mãe, né? Que às vezes nesse caminho desiste, não consegue, é difícil pra caramba. E o nosso projeto do Balcão Direitos das Famílias Atípicas é justamente para cuidar dos cuidadores que, via de regra, são mães atípicas. Quem cuida de quem cuida. Quem cuida de quem cuida. Então, o nosso projeto é focado totalmente para os cuidadores. A gente nem dialoga diretamente, né, com as crianças, adolescentes com deficiência, que é o público do projeto, mas dialoga com os seus familiares, com os seus cuidadores, as mulheres em situação de exaustão. Uma dificuldade de rede, porque a rede some, todo mundo some do entorno. É algo impressionante, assim, né?
a sobrecarga que essas mulheres... E aí entra a questão do suicídio, da tentativa de suicídio muito presente, da depressão muito presente. E não raro, essas mulheres também são neurodivergentes, né? E não raro, não é só um filho, né? São 2, 3. A gente conhece famílias que têm 4, 5 autistas na mesma família, né? E que entra a questão do elemento genético, né? E às vezes é 1 ou 2 que tem laudo, os outros não tem. Só pode 1 BPC por família. Desde o ano passado foi limitado de 2 para 1 BPC, quer dizer, se tirou esse direito. Sim, mesmo né? que tenha outros filhos. Olha só a dificuldade. É uma crueldade. E esse trabalho do cuidado é de graça. Chamam de amor, mas é trabalho. E é trabalho de graça. A mulher fica sem aposentadoria. Claro. Ela fica sem nenhum direito, ela sai do mercado de trabalho. Então a gente vê as mulheres, as mães do balcão se reconhecendo como mulheres, também traçando os seus sonhos, buscando outras alternativas de trabalho e renda possíveis nessa realidade de um cuidado, né? De pessoas com deficiências dos seus filhos, né? Então para nós assim tem sido muito gratificante ver esse fortalecimento das mulheres, as mulheres se reconhecendo para além da maternidade atípica, né? E trabalhando em rede. E isso é fundamental, porque a gente sabe que, né, a gente vai precisar nesse processo aí que vai durar anos, né? Ou pode ser ao longo da vida, vai e volta, né? Entre as terapias, cada fase tem um desafio diferente, às vezes a necessidade de retomar uma intervenção que, né? Que a gente precisa dar apoio para essas famílias, porque a gente precisa contar com elas também para um melhor prognóstico daquela criança, né? Para uma adesão, para um tratamento mais eficiente. Sim, sim. A gente precisa dar qualidade de vida para essa família. A gente precisa compreender o autismo não na via do sujeito, mas na via da família, da rede. Ali, e porque cuidar não é só uma obrigação, é também um direito. E para ser um direito de exercer o cuidado, tu tem que ter dignidade para cuidar. E por isso que ter políticas públicas, poder ter rede de apoio, né? E essas mulheres sendo olhadas, eu acho que é uma política que precisa ser central para o autismo. O acesso à informação é fundamental, né? Lá na FADERS a gente tem até um grupo de apoio a familiares e pessoas com autismo. A gente faz encontros presenciais, encontros virtuais, mas com o objetivo muito de, né, primeiro levar informação de qualidade para essas famílias, que isso também é um outro grande desafio, e construir, sabe, aproximar essas pessoas para que elas possam também, entre essas famílias, constituírem a sua rede de apoio. E também sair da ideia, né, que a gente vê muito da tragédia, né, e como acabou a vida. A gente vê muitas mulheres ressignificando essa trajetória, também sendo iluminadas a partir desse diagnóstico, se entendendo os seus familiares, o seu passado. E a gente trabalha muito essa perspectiva, assim, que é... o que a gente está falando para o nosso filho que significa o autismo para ele? E ele está escutando, ele pode inclusive não ser oralizado, mas ele está escutando e tem uma autoestima ali sendo construída. Claro. Então a gente já ouviu e ouve em alguns momentos, né? O autismo acabou com a minha vida, né? E as mães também muito focadas só no problema, sabe? Então esse giro que é possível de ser dado, ele precisa acontecer pelo exemplo, né? Como uma rede mesmo de movimento, para que seja não numa ideia romântica do autismo, né? Tem gente que acha que também outro mito, o autismo é deficiência intelectual, que pode estar associado. O autismo raramente vem sozinho, né? E nem altas habilidades, ou são né, as pessoas com superdotação, altas habilidades, né? Mas poder enxergar, né, as potências de cada indivíduo, né? Como é que eu posso me relacionar com essas características e como mãe, né? E o que eu vou dizer para esse sujeito, esse meu filho, sobre ele, né? E eu acho que é aí que está o ponto. Agora, a gente falou muito aqui no diagnóstico, mas uma observação importante, né, Samantha? Há muitos diagnósticos hoje são de autismo nível 1, né? Por que isso? Por que está tão concentrado no nível 1? Porque é mais elástico, abarca mais...
Na verdade, a prevalência, né, de autismo do nível 2 e 3, ela tem se mantido estável, né, ao longo dos anos. Sim. O que a gente observou foi realmente um aumento de diagnósticos do nível 1. É esse que está explodindo. Que é exatamente em função, né, da mudança dos critérios diagnósticos, né? Então o DSM-5 em relação ao DSM-4, ele amplia um pouco mais o diagnóstico, ele permite o diagnóstico através de história prévia, né? Que seria o que a gente identifica mais na fase adulta. Então, a maior conscientização pública, então hoje em dia as pessoas, elas estão mais informadas, elas buscam mais atendimento, elas procuram, né? Esse conjunto, né? Mas, tanto mudança de critérios diagnósticos quanto uma maior conscientização. Eu vou insistir num ponto, doutora, que é o seguinte: existe como fazer a distinção, assim, com uma precisão alta entre o autismo nível 1, por exemplo, e outras neurodivergências próximas, parecidas? É possível diagnosticar com precisão a partir apenas do exame clínico, que é o que nós temos por enquanto, né? Não temos um biomarcador. Eu vi que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre está pesquisando, né? Uma molécula e tal. Eles estão em busca, né? Eles estão em busca de um biomarcador, né? Para determinar, olha, se aparecer no exame de sangue isso, a gente sabe que pode ter, né? Mas não temos isso ainda, né? Não temos. E eu, assim, infelizmente, acho que vai ser difícil encontrar, porque o autismo é uma condição muito heterogênea, né? E assim como outros transtornos do neurodesenvolvimento, a gente também não tem um marcador biológico para TDAH. A gente também não tem um marcador biológico para ansiedade ou depressão. São diagnósticos clínicos, né? Mas a gente tem, sim, como tentar objetivar mais esse diagnóstico. Como eu comentei antes, né? Existem as escalas, que hoje são consideradas padrão ouro, que é a IDOS-2, o ADIR, que nos guiam, digamos assim, para separar aquele cara que tem um autismo nível 1 do que tem um transtorno de personalidade, do que tem altas habilidades, do que tem um TDAH. E, claro, assim, a gente tenta objetivar o máximo possível, mas é um diagnóstico clínico, né? Além disso, existe o eye tracking, que é uma ferramenta, né, que já foi aprovada pelo FDA nos Estados Unidos, que ele basicamente mapeia para onde a criança olha, né? E o resultado desse é um filminho que eles passam ali no computador. Sim. Ele se correlacionou com os resultados da IDOS-2, que é a melhor escala que a gente tem. Então, seria uma ferramenta mais objetiva. Mais objetiva. No qual ele nos daria um dado numérico, digamos assim. Isso ainda não chegou no Brasil. Acompanham o quê? O movimento Ele acompanha o movimento dos olhos da criança, porque a gente entende onde ele fixa a atenção. Exato. As pessoas típicas costumam fixar o olhar na face humana. A gente está conversando, eu estou olhando para você. Sim. Um indivíduo atípico, ele costuma fixar o olhar em outros pontos. No meu brinco, que está brilhando aqui, no colar, no ombro. Então, essa máquina, digamos assim, ela rastreia esses movimentos oculares. E o resultado disso se correlacionou muito fortemente com os resultados da IDOS-2, que seria essa escala clínica, né? Sim. Muito bem. Muito interessante para um diagnóstico precoce, né? Qual foi exatamente a divergência que você tinha, Aline, que a gente estava comentando aqui no intervalo, que você disse, eu discordo? Não, eu acho que teve essa no Roda Viva, o médico, sim, né? Nós falávamos do médico, aquele que deu uma entrevista no Roda Viva, dizendo que muitas pessoas utilizam o autismo como uma forma de obter benefícios, né? É que essa generalização ela é bastante elitista e classista, né? E a gente sabe que a população que está conseguindo mais acesso ao diagnóstico está conseguindo mais os direitos, né? Associados. Sim. Então, eu acho que é bastante perigosa essa generalização e bastante classista, tá? E pode ser também muito excludente. E acho que foi bem infeliz essa fala e a gente escuta bastante, né, também falas desse tipo que aparecem revestidas de outras ideias, tá? E acho que a minha xará falou um pouco sobre isso, né? Mas tem um business em torno disso, não tem como desconsiderar, é um fenômeno complexo, porque como explicar que, como apareceu no censo escolar, no último censo escolar, esse aumento de 44% dos estudantes na rede básica, na educação básica brasileira, chegando a quase 1 milhão, né?
de estudantes, um aumento só no último ano. É impressionante. E a gente vai nas escolas e as famílias e as professoras como é que tem tanto? Elas se perguntam também, não era esse o perfil dos meus estudantes? As pessoas surgiram? Da onde é que vem? Mas não há o questionamento que elas não sejam autistas. A criança não há o questionamento quando chega na escola, na política pública. Não é autista, como a gente vê, como viu esse médico, ou vê outros médicos, talvez com uma visão mais estreita, né? E mais ligado ao modelo médico, não o biopsicossocial, que é o modelo em vigência no Brasil e em 12 países da América Latina. Né? Na prática, assim, pensando, né, como servidora pública também, como psicóloga, eu acho que a gente tem que, ao longo da história das pessoas com deficiência, eles foram submetidas a tantas formas de violência e existe uma barreira que a gente chama de barreira atitudinal, que é tão difícil, sabe, de superar. Às vezes construir uma rampa ou até conseguir levantar a cadeira dói menos do que aquilo que muitas vezes as pessoas com deficiência experimentam repetidamente. E as pessoas com autismo e as suas famílias também sofrem muito dessas barreiras atitudinais. E aí eu entendo, né, que profissionais da área, especialmente da área da saúde mental, têm que ter uma responsabilidade muito grande para falar, né, deste tema, podendo falar, discutir aquilo que de fato tem que ser discutido, que é a qualificação dos profissionais envolvidos no processo diagnóstico, tanto com a o excesso de diagnóstico, não vou falar em excesso de diagnóstico, essa fala está errada, mas diagnósticos, né, enfim, incorretos para mais e para menos, né? Então, aquelas crianças que apresentam, sim, características já, né, de autismo, sinais até bem evidentes de autismo, que vão posteriormente ser diagnosticadas, têm um histórico de negativa muito grande, anos de negativas, até chegar, né, chegar num profissional daí com uma qualificação melhor e conseguir, enfim, porque o laudo diagnóstico, ele não... Claro que hoje a gente tem uma legislação que até garante alguns direitos para essa população, mas esses direitos, eles também vêm responder a uma demanda social, a uma necessidade. Então, não é um benefício. É para tentar dar minimamente condições àquela família, né, daquela criança, de continuar, enfim, se desenvolvendo bem. Então, a gente tem que ter esse cuidado, em especial, especialmente profissionais da área da saúde mental, que vão ser ouvidos pela população em geral, muitas vezes por um colega que não sabe e não precisa saber, porque não é a área de atuação, não é a área de formação dele, lá no trabalho, e vai olhar feio ou não vai sabe, fazer, ajustar seus comportamentos ou tornar o ambiente mais acessível para aquela pessoa que tem autismo, que precisa de recursos de acessibilidade, assim como um cadeirante precisa de uma rampa, né? E por conta do preconceito, sabe? Então, essas falas, assim, às vezes aumentam, dão voz, dão direito a essas barreiras que são levantadas constantemente para a população com autismo nível 1 de suporte. Eu acho que defendendo o meu colega ali, não, mas, assim, ele levantou um contraponto que é importante, né? Um contraponto que a gente precisa debater, né? Que é essa questão de diagnósticos irresponsáveis, né? Então, o Dr. Salomão é um neuropediatra antigo, muito consolidado no país, muito respeitado. Isso, eu estava tentando localizar o nome dele. Exato. E eu acho que ele quis trazer exatamente essa questão, né? Porque, às vezes, o excesso de diagnósticos, ele também vai atrapalhar a vida daquela criança que realmente é TEA, né? Então, essas dificuldades que vocês até começaram, né? De dificuldade de acesso ao BPC, dificuldade de acesso à terapia. Se a gente começa a aumentar muito, né, essa quantidade de diagnósticos, a gente vai superlotar esse sistema que já não dá conta do que ele tem, né? Mas, assim, eu concordo, é um contraponto, né? Teve uma outra fala da Uta Frith, que é uma pesquisadora alemã, né? Muito respeitada, uma das que
precursoras que descreveu os sintomas, que ela também deu uma entrevista recente em que ela coloca uma frase assim, que ela defendeu muito a questão de usar o termo espectro, né? E ela teme que hoje em dia isso não seja mais útil como um diagnóstico médico, né? Então, eu acho que é um contraponto interessante, eu acho que é um contraponto que a gente, assim, claro que a gente precisa identificar quem realmente é TEA e dar todo o suporte. Eu acho que um indivíduo que realmente tem o diagnóstico, ele deve ter acesso a todos os direitos que ele deve. O BPPC, o monitor na escola, o acesso às terapias, né? Mas o diagnóstico, ele precisa ser feito com responsabilidade, assim. Eu só também vou fazer um contraponto, né? Eu acho que não é pelo excesso de diagnósticos que os direitos não são garantidos ou que não se tem acesso a políticas públicas pelo volume, né? Eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que essa fala, ela tem um lugar de fala. Pelo mapa do Autismo no Brasil, que a gente vê e há um movimento muito grande dos planos de saúde, que é quem mais atende em terapias e medicamentos esses sujeitos, né, dentro do transtorno do espectro autista. Eu lembro de uma matéria, acho que foi na Folha de São Paulo, comparando o custo dos autistas de uma forma muito perversa com o custo de tratamento para câncer, né, que eu acho absurdo isso. Então teve todo um debate do rol exemplificativo e taxativo da ANS. Em 2022, as mães garantiram no Congresso Nacional uma lei que foi muito rápida, né? Em um mês se aprovou no Congresso Nacional, transformando, né, o rol da ANS em exemplificativo e não taxativo. Quer dizer, o médico pode prescrever medicamentos e terapias não previstos naquele rol já pré-determinado, mas isso tem um custo muito elevado para os planos de saúde. Então, não convém, né? E está aqui explícito nessa pesquisa, muito embora a metodologia seja por uma amostra de conveniência, uma pesquisa através de uma plataforma digital, né? Tem alguns vieses que a gente poderia discutir, mas não convém para os planos de saúde, que é quem atende mais, a questão do aumento dos diagnósticos, tá? E falta, de fato, há uma ausência de políticas públicas, né, para dar conta, mas não há, do ponto de vista da escola que abarca esses estudantes, de dizer, não, chegou com laudo e não é. Então, cai por terra essa teoria quando se amplia, se sai só dessa visão médica e também atrelada ao mercado, com uma visão de política pública, tá? E isso fica, por isso eu acho muito reduzida, sabe, essa perspectiva, e gera capacitismo, sem sombra de dúvidas. Muito bem, agora são 22 horas 11 minutos, 10 e 11. Nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão. Até já. Horas 15 minutos, estamos de volta ao vivo com o último bloco do programa Ponto de Conexão aqui na Rede RS. E no programa de hoje estamos falando sobre a campanha do Abril Azul, que busca conscientizar a sociedade sobre o transtorno do espectro autista, TEA. A gente ia comentar isso no segundo bloco, não deu tempo, então nós vamos falar agora, aqui neste último bloco, sobre essa questão dos diagnósticos de autismo na idade adulta. A gente falou lá no início, né? Quase sempre diagnosticado na infância, crianças, enfim, mas muitos não foram diagnosticados lá atrás na infância e hoje com 30, 40, 50 anos e até mais acabam descobrindo que acabam recebendo o diagnóstico. Por que isso está acontecendo também num número bastante acentuado, doutora Samantha? Eu acredito que, assim, isso é em função da maior conscientização pública, né? Informação, as pessoas conhecem mais o transtorno hoje em dia, têm informações, se identificam e buscam ajuda, né? Então, acho que é muito em função disso. E, claro, como eu havia comentado antes, o DSM-5, ele ampliou, né, um pouco os critérios e a gente nos permite, digamos assim, diagnosticar havendo uma história prévia compatível, né? Porque a gente tem que lembrar que
O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o sujeito, ele precisa ter sintomas lá desde a infância. Claro, existe uma certa adaptação, digamos assim. O indivíduo adulto, muitas vezes, ao longo do tempo, ele vai conseguindo se adaptar, mascarar alguns sintomas, né? Então, pode se apresentar de uma forma um pouco mais mascarada, né? Mais velada, digamos assim, na fase adulta, mas essa história prévia tem que estar presente desde a infância. Pode acontecer de um indivíduo completamente funcional, vida social, ativa, profissional, descobrir que tem autismo. Pode acontecer, claro. Como a gente comentou, né? Os prejuízos, no caso, seriam subjetivos, internos, né? Que vai da questão de o que tu considera um prejuízo, né? Então, por exemplo, o indivíduo que existe um sofrimento intenso para ele conseguir manter, né, aquela vida que ele leva, um sofrimento psíquico importante, né, para o trabalho. A questão, assim, de às vezes, como eu comentei antes, né, eu tenho pacientes adultos que eles, por exemplo, não conseguiram alcançar uma promoção em função da dificuldade de lidar com as condições que aquele cargo traria para ele. Eu considero que isso é um prejuízo significativo importante. Claro. Poxa, quem que não quer ganhar o dobro do salário, né? E se a gente parar para pensar também, né, doutora, às vezes a gente tem aquela pessoa que trabalha a semana toda e aí ela, no final de semana, ela some. Ela só quer dormir, porque tem um cansaço tão grande ali, né? Ela fez tanta força para lidar com a semana toda que no meio da semana ela tem que se desligar, pelo menos um dia inteiro, às vezes, né? Sim. Aí, às vezes, mas fechou a cortina, foi dormir, tá com depressão. Não. Ela teve uma questão de ter que sair ali da rotina dela, exaustão mental, né? Uma carga sensorial muito grande, que ela teve que ir lá, ficar em repouso, conseguir se reconectar, né? Fazer o restart para conseguir seguir em frente, né? Vamos dar um outro exemplo, né? A mulher tá lá, né? Que um diagnóstico muito difícil, né? Que é o da mulher, que muitas vezes não aparece, né? A mulher tá lá e a família foi visitar. Ela não gosta de receber visita. Ela diz, cheia de mimimi, cheia de mania. Quando a visita chega, ela vai lá pro quarto dela, porque ela não suporta aquela interação ali. Para ela é muito difícil. Então, isso é um prejuízo bem significativo. Então, acaba trazendo muito sofrimento para essa mulher, né? Então ela tem que, às vezes vai ficar no quarto, depois vai sair, vai dar uma atenção para a família, depois vai voltar para o quarto de novo, e assim ela vai fazendo essa desensibilização da maneira que ela consegue lidar com isso, né? Para além de olhar o que, né, a pessoa consegue ou não consegue fazer, o que ela faz ou não faz, tem que olhar o que acontece ali por trás, né, daquela ação, o que vem antes, o que vem depois, de que forma isso acontece. Por exemplo, teve uma amiga, né, adulta com autismo, que, enfim, ela tem uma carreira, mas para ela executar determinadas atividades, ela tem 3 dias de preparação, de isolamento, sabe? Para conseguir realizar aquela atividade. Imagina o esforço então, que há um a vida grande dela. prejuízo. E isso, às vezes, se tu olha só naquele momento ali, né? E aí também isso alimenta muitas vezes as falas que a gente vê preconceituosas, porque tu faz aquela avaliação restrita daquele momento ali, mas tu não sabe o que acontece ali no dia a dia para chegar, né, o tamanho, sabe, o nível, né, de sofrimento ali por trás. E as expectativas em torno das pessoas, né, dos seus rendimentos, né? Eu acho que isso também é bastante detonador, né, dessa saúde mental, vamos dizer assim, né? Acho que se espera muito das pessoas, alta performance, né? E padronizados comportamentos, né? E eu acho que isso também precisa ser dialogado. Mas acho que faltou no programa a gente falar de algumas características e o que a família pode fazer, sabe? Vamos lá, fazer Lívia. seu tema de casa, que é o que a gente trabalha falar. muito. A questão da rigidez cognitiva é algo muito presente, tá? E frente a isso, é muito importante a previsibilidade que dá segurança e organiza uma criança. Quando a gente vai para uma escola, às vezes a família
atribui só à escola, fica só meia hora, que é absurdo, né? E não há uma evolução, porque não há um PEI, não há um acompanhamento, não há uma integração maior. Mas a família não garante uma rotina estruturada, não garante uma organização visual também dessa rotina, porque se os autistas são bons em uma coisa, é na dimensão visual, e eles aprendem muito facilmente por imitação, por isso a dificuldade dos laudos de diagnosticar. Consegue mascarar bem. E aprende muito por imitação, né? Então, a família que consegue organizar uma rotina desde que acorda até o momento que vai dormir, que consegue dar essa previsibilidade, essa segurança, essa criança chega mais organizada na escola. A criança é não verbal, mas existem outros modais de comunicação alternativa, aumentativa. Tem famílias que dizem, não, eu não vou levar na fono para aprender, porque ele tem que aprender a falar, não usar outras ferramentas, né? Como usar essas pranchas ou tablet, né? Libras, inclusive, né? Libras, por exemplo. Não, isso induz a fala. A gente vê crianças que não eram oralizadas que passam a usar comunicação alternativa aumentativa, que virou lei só agora, no final de 2025, né? E que entrou em vigor agora em janeiro de 2026. A comunicação alternativa revolucionando, porque há outras formas de se comunicar, né? De ser e estar no mundo. Sim. Então, acho que também esses preconceitos que a gente carrega como família ocupar o nosso lugar, a gente fazer o tema de casa, garantir frente a essa condição de rigidez cognitiva, as questões sensoriais, né? É lei no Estado, e lei inclusive da deputada Luciana Genro, o abafador para as crianças. Tem crianças que se tivesse o abafador, estava resolvido o problema. Sim. Mas tão simples, né? Parece, seria algo simples, barato, né? Mas que tem que sair do papel. Hoje existem muitas leis, e sobretudo a partir da Lei Brasileira de Inclusão, mas elas não saem do papel, não se implementam. Então, acho que transformar tudo isso numa luta coletiva mais do que individualização, né, e as famílias cumprirem também o seu papel e as políticas públicas crescerem, eu acho que é um caminho mais honesto para produzir dignidade e visibilidade dos autistas do que dizer que há um excesso de diagnóstico, é por isso que as políticas públicas não alcançam. Eu acho que a gente precisa realmente entender esse processo. Os estudos foram feitos sempre com crianças, por isso que não se chega nos laudos, com meninos, por isso que as meninas, nós como mulheres, desde criança temos que nos conformar a um padrão, não pode falar em voz alta, não pode falar palavrão, né? Então a gente vai sendo tolhido, né, como mulher, especialmente, e fica muito mais difícil. Aí, quais são os diagnósticos que a gente vê? A bipolaridade, ansiedade, depressão, quando muitas vezes, eu tenho muitas pessoas na família autistas, né, que também passaram por esse processo de diagnóstico errado, era autista, né, não era e recebiam bipolar. Diagnóstico de ansiedade, de depressão. E muito nas mulheres, eu vejo isso, assim, muito comum, tá? E por isso que eu digo assim, às vezes os filhos iluminam os pais, né? As mães, sobretudo, porque vão mostrar pela primeira vez, né? E numa outra perspectiva, a possibilidade de ser quem se é. Aqui no Rio Grande do Sul, eu considero uma boa notícia, né? Porque a gente vê essa mudança. Lá na primeira pesquisa, em 2022, a gente tinha, por exemplo, 80% da população com a CIPTEA era do sexo masculino, 20% do sexo feminino. Nessa, agora, pesquisa que a gente lançou, com esse intervalo, então, de 5 anos, quase 48 mil pessoas com autismo, a gente tem 70% do sexo masculino, 30% do sexo feminino. Quando a gente faz um recorte só para essas solicitações mais recentes, que dão em torno ali de 7 mil pessoas, e analisa só, né, esses últimos acessos, assim, dessas 7 mil pessoas, já temos 60% de homens e 40% de mulheres. Então, também, isso
pode nos sinalizar que, né, a rede está mais qualificada para o diagnóstico de mulheres, pode estar se qualificando, as mulheres podem estar, né, tendo mais acesso à informação, buscando, questionando. E eu queria falar uma coisa, porque o feminicídio está muito em alta e a gente sabe que na machosfera as autistas têm sido colocadas como iscas fáceis pela dificuldade de leitura de ambiente, pela dificuldade de reconhecimento dos sinais. E eu queria, então, frisar isso, que é muito elevado, sobretudo a violência de gênero, a violência doméstica, mas a violência sexual e os ciclos de repetição. E a gente fala do capacitismo afetivo nas mulheres autistas que saem de uma relação e entram noutra, sem saber que aquilo é violência, sem perceber, né, os vários tipos de violência psicológica, moral, patrimonial. Então, nós sabemos hoje que as autistas mulheres, e aí as meninas, né, são alvo preferencial dos misóginos, né, da machosfera, justamente porque são consideradas ingênuas, né, não percebem. Tá? E acho que é muito importante falar desse recorte no mês da conscientização do autismo e numa escalada de violência, de feminicídio brutal. 28º feminicídio agora em Sapucaia, né? E a gente sabe que esse público de mulheres que está se reconhecendo como autista é alvo principal. Interessante essa relação que você traz aí, Aline. A gente estava falando aqui, inclusive, no intervalo dessa tragédia do feminicídio, e você traz agora uma informação muito importante, que é essa relação entre o autismo e por se tornarem vítimas, presas mais fáceis, né? Bom, infelizmente o nosso tempo do programa está chegando ao fim. Eu queria muito agradecer aqui a participação da Aline, da Samantha, do Fabrício e da Aline, que estiveram aqui conosco hoje, nos ajudando a entender um pouco mais o espectro autista e colaborando aí com a campanha do Abril Azul. É muito importante a gente discutir esse tema, ainda temos aí mais uns dias pela frente para podermos discutir mais e que esse assunto não seja discutido só em abril, que seja o ano inteiro, né? Nós precisamos falar sempre sobre esse assunto e voltar sempre a ele. O ponto de conexão de hoje vai ficando por aqui. Eu lembro que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. Também é possível acompanhar o Ponto de Conexão ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. E no programa de hoje tivemos aí uma excelente audiência aí no YouTube, muitos comentários, muita gente acompanhando aqui o programa com a gente, deixando seu comentário. Infelizmente não vamos poder responder todos agora aqui, nem mencionar todos, mas agradecemos também a nossa audiência na internet. E você pode rever o programa de hoje na reprise amanhã, às 2 horas da tarde. Uma ótima noite, até amanhã, ao vivo, às 9 horas da noite. Até lá.